Muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News e o Brasil 256. Tá ok, gente? Então peço aqui com todo o carinho do mundo que se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesses canais toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Então, senta o dedo no like e compartilhe, é muito importante seu compartilhamento. Canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Então, dedão no like, compartilhando, se inscrevendo, é muito importante. Seu compartilhamento, sua inscrição. Esse canal, na descrição do vídeo, tem alguns canais que você pode se inscrever lá nele também, é muito importante. Canal que apoia esse canal aqui. Aqui nós não temos incentivo do governo. Não queremos esse tipo de coisa. Aqui é jornalismo independente, tá? Jornalismo independente. Aqui falamos que desejamos, comentamos as notícias que ocorre durante o dia, durante a semana. Tá ok, gente? Só lembrando que a live que vai acontecer na sexta-feira não vai acontecer na sexta, vai acontecer no sábado, porque tem alguns compromissos inadiáveis na sexta-feira, não dá para chegar a tempo aqui no estúdio, então a gente resolveu transferir essa live para o sábado. Então essa live de sexta-feira vai acontecer no sábado. Então, Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que já existiu no Brasil. Melhor presidente do Brasil. Então, dedão no like e apostamos no capitão. Ainda para 2026. Aconteça o que acontecer, nunca podemos desistir. Porque o homem nunca pode desistir de nada. Nós estamos aqui por uma missão. Todo mundo veio para este mundo com uma missão. Nós não estamos aqui por um acaso. Essa live aqui vai ser estudos lá na frente. Para os seus netos, para as pessoas. Aí o nego vai perguntar por que era que ele usava a camisa do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai dizer assim, ele vai dizer assim, aí os filhos vão dizer assim, netos vão dizer assim, pô, porque ele apoiava o melhor presidente que já existiu no Brasil. Tá ok? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, descrição do vídeo, tem vários canais que apoiam esse aqui. Se quiser apoiar o canal, beleza, tranquilidade, tranquilidade. Como diz o cara lá da pegadinha, tranquilidade. Então vai lá na descrição do vídeo, escreve. E se você quiser ajudar o canal, pique isso na descrição do vídeo. Ah, não tem como ter as contas lá que você pode apoiar o canal, tá ok, gente? Então se inscreva, compartilhe. É difícil monetizar canais aqui de direita, aqui no YouTube. É muito difícil, tá entendendo? Muito difícil, porque eu já fiz teste entre canais de negócio e canal de política. Então é difícil. Canal de negócio é mais fácil você monetizar rapidinho. Agora, quando é um canal de política que você fala muita verdade, às vezes é difícil você monetizar. Então, like, compartilhando, se inscrevendo, é muito importante o seu compartilhamento. Live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Estamos nos 12 canais aqui. Brasil 256, Brasil 256 e Brasil 256 e Brasil no Ponto News, tá ok, gente? Se inscreva e compartilhe. Brasil no Ponto News, tá ok, gente? Então inscreva-se nessas plataformas, nesses canais e nos ajude cada vez mais que essa voz de liberdade pode chegar em outros lugares aí, tá ok, gente? Tem um filme aí que é A Voz da Liberdade que tá fazendo o maior sucesso aí tá divulgando através do Brasil Paralelo. Ainda não vi o filme ainda, pretendo ver em breve, tá ok, gente? Então, essa é a voz da liberdade do povo brasileiro. Queremos liberdade, cada vez mais liberdade de poder falar, de poder se expressar, que ninguém possa interromper. Se alguém se sentir prejudicado, se a gente tiver que pedir desculpa, vamos pedir desculpa. Tá ok, gente? E se tiver que responder nos tribunais, fazer o quê? Vamos lá. Então, inscreva-se, compartilhe, tenta de tudo e qualquer forma aqui não prejudicar ninguém. Até se pode ser dizem, a palavra de Deus diz assim, você tem que dobrar o joelho até para a pior pessoa que deseja o mal para você. Dobre o joelho e ore por essa pessoa. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o compartilhamento. Live nesse canal, gente, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Eu vou dar uma saída ali, que eu já volto que eu vou acertar o outro canal ali e já volto. Tá ok? Até já. Vamos lá. Muito boa noite. Agora 19 e quase 53 minutos no horário de Brasília. Começando, iniciando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Brasil 256. Inicialmente,
peço seu like, eu peço seu compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal, né? Agora a gente voltamos, né, com as transmissões simultâneas, né? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas, né? Mas antes quero lembrar dos canais que se encontram aqui na descrição. Entre eles, o Brasil é Nosso, Bolsonaro News, entre outros, né? Então inscrevam-se na verdade, nos canais que se encontram aqui na descrição, né? É muito importante que a gente leve a voz de direita, aliás, as vozes, né? Vou dizer no plural, né? As vozes de direita adiante, né? Principalmente no caso aqui, né? A gente tem que engajar o bolsonarismo no Brasil, quanto mais melhor, né? Afinal de contas, quanto mais representatividade de direita no Congresso Nacional, melhor também, né? Enfim, eu já falei aqui dos canais, já fiz todo o ritual inicial, né? Enfim, dito isso tudo, né? Sem mais delongas, vamos aqui aos temas desta live do dia 27 de setembro de 2023, agora 19h55 no horário de Brasília. Lembrando, pessoal, que a gente acaba retransmitindo essa live em outros canais, né? Então, se porventura você estiver assistindo depois, né, eu os convido, né? Eu convido-os para virem assistir a nossa transmissão ao vivo toda segunda, quarta e sexta, né? Mas a gente acaba retransmitindo essa live em outros canais bolsonaristas, tá ok? Enfim, agora 19h55 no horário de Brasília, dia 27 de setembro de 2023. Vamos então aos temas desta live, tá ok? Vamos aos temas desta live. Vamos lá, a gente vai começar aqui pelo novo processo contra Jair Bolsonaro. Novamente, mais um processo contra o presidente Bolsonaro, né? Já não é novidade, assim, é mais do mesmo, né? É o que a gente vem falando aqui sempre, que a justiça brasileira está aparelhada por ideologia, né? Então a gente vai falar sobre esse novo processo contra Jair Bolsonaro, ok? Aqui a gente não foge da raia, aqui a gente fala as nossas opiniões com coragem, tá entendendo? Esse canal tem lado, é um canal bolsonarista. Se porventura você tá do outro lado, tá no canal errado, né? Se porventura você for aquele, não é direita, não é esquerda, também tá no canal errado, porque aqui o nosso canal tem viés claro, ok? Tem viés claro, é um viés de direita, é um viés conservador, né? Um viés cristão, ok? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ok? Enfim, vamos seguindo aqui, ó. Em seguida, a gente vai falar sobre a CPI do MST, né? A gente escolheu aqui, acabamos escolhendo aqui de última hora esse assunto, né? A gente vai falar aqui sobre o encerramento dessa CPI do MST, né? E por fim, a gente vai falar aqui sobre as manifestações pelo Brasil. Você já está sabendo disso, né? Foram convocadas novas manifestações, a gente vai falar sobre esse tema aqui, mas o plus é o seguinte: CPMI do 8 de janeiro.
tá ok? O plus é esse no último tema, né? Afinal de contas, a gente não deixa passar batido aqui quanto ao que está acontecendo lá no Senado Federal. Afinal de contas, essa CPMI ela não acabou, ela não terminou, né? Mas a gente sabe que o relatório já está pronto. De qualquer forma, a gente vai falar sobre esse assunto nessa transmissão ao vivo do dia 27 de setembro de 2023, agora 19h58 no horário de Brasília. Dito isso tudo, né, vamos aqui, sem mais delongas, ao primeiro tema desta live, né? Então vamos falar aqui sobre o novo processo contra Jair Bolsonaro. Ele se tornou réu. Bolsonaro se tornou réu no TJDFT por falas contra Maria do Rosário em 2014. Vamos aqui ao conteúdo desta matéria, Hora Brasília. Vamos lá então? O presidente Jair Bolsonaro, do PL, tornou-se réu no Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios, TJDFT, por acusações de incitação ao crime, entre aspas, né? Eu não posso falar aqui do que se trata realmente, tá ok? Afinal de contas, tem palavras aqui que a gente são impronunciáveis, tá ok, pessoal? Em caso de 2014, o mesmo considerado prescrito pelo SPTF. Após a decisão de junho do ministro, entre aspas, Dias Toffoli, o caso foi redirecionado ao TJDFT, né? Em caso ali, porventura, né, dele ter ficado sem um foro privilegiado, né? Aqui a matéria ainda faz uma recapitulação, né, sobre o dia 1º de setembro, né? A denúncia foi oficialmente aceita, né, pela Justiça de Brasília, estabelecendo Bolsonaro então réu, o juiz Omar Dantas Lima, após considerar os argumentos, entre aspas, do MPDFT, confirmou todos os procedimentos realizados pelo SPTF, incluindo o reconhecimento da denúncia e as audiências de testemunhas. Ainda pendente de análise está a solicitação do MPDFT, que aponta que o crime, entre aspas, em discussão deve ser julgado pelo Juizado Especial Criminal, né? Então aqui se encerra essa matéria, né? Matéria única que está lá no jornal Hora Brasília, tá ok, pessoal? Hora Brasília. Bolsonaro então se tornou réu, né, por conta daquele caso envolvendo a Maria do Rosário, né? No caso foi em 2003, se eu não me engano, né? Faz bastante tempo, né? Enfim, matéria única que está lá no jornal Hora Brasília, né? E o presidente Bolsonaro até mesmo, ele já reagiu a essa situação aqui, né? Quero até encontrar aqui a matéria que está lá no jornal Pleno News, né? Que o presidente Bolsonaro resolveu já se pronunciar sobre esse assunto, né? Quero até encontrar aqui a matéria, né? Para a gente já trazer a réplica do Bolsonaro, porque é sempre importante, né? Que ouvir o que o presidente tem a dizer, presidente Bolsonaro, no caso, né? Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó, tá aqui a matéria, né? Deixa eu ver aqui as declarações especificamente sobre o presidente Bolsonaro, né? Mas essa matéria aqui de réplica do presidente Bolsonaro tá lá no jornal Pleno News, tá ok? Abre aspas, fui insultado. Me defendo e mais uma vez a ordem dos fatos é modificada para confirmar mais uma militância, militância através de politicagem conhecida por todos. Fecha aspas, desabafou o líder conservador, né? O presidente Bolsonaro destacou que defende desde sempre a punição mais severa para quem cometa esse tipo de crime e justamente quem defenda o criminoso agora
a vítima, né? Então tá aqui, né? Fecha. Tem aspas aqui, né? Matéria, não entendi direito, né? Mas enfim, essa matéria aqui tá no jornal Pleno News, né? Eu não quero fechar com duas matérias, né? Mas a gente tinha que trazer a réplica aqui do presidente Bolsonaro, afinal de contas, tudo que tudo que ele tem a dizer, a gente precisa analisar sempre com atenção, tá ok? Então essa é a segunda matéria, está no jornal Pleno News. Primeira matéria, Hora Brasília. Segunda matéria está no jornal Pleno News, tá ok, pessoal? Peço o like, eu peço o compartilhamento. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal, que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, tá ok? Então, duas matérias aqui. Pode mostrar as matérias. Vamos dar uma olhadinha. As nossas opiniões iniciais. Tá ok, meus amigos? Então tá aqui. Hora Brasília. Bolsonaro se torna réu no TJDF. Meu Deus do céu. Vamos aqui para o Pleno News, que o Bolsonaro, ele reagiu. Como diz aqui a matéria, diz que ele foi insultado. Tá vendo? Tá aqui, ó. Perseguição não para. Diz aí Bolsonaro. Fui insultado no processo. Tá aqui? Tá ok? Então, vamos ao que interessa aqui, em relação a isso aqui. A minha opinião sobre isso. Em 2014 ou 2013, ali no finalzinho, ele ainda era deputado federal, teve aquela discussão ali na garagem do Congresso Nacional, e ela realmente insultou o Bolsonaro. Porque ele falou, se ela desse um tapa nele, ele ia reagir. Teve aquela discussão ali e tal, parou. Ele se tornou presidente e isso tinha encerrado esse processo. Só que o nosso judiciário, ele resolve qualquer coisa. Quando é Bolsonaro, ele resolve qualquer coisa. Quando é Lula, não deixa passar e está tudo certo. Aí resolveram ir buscar isso aí, que já tinha até, parece que arquivado isso aí. Certo? Porque foi 4 anos e tal, tem para de 50. Já tinha estourado isso aí. Então eles voltaram a esse tema novamente. O que é que acontece? Acontece que isso é uma perseguição política, tá entendendo? Perseguição política em cima do presidente Bolsonaro. Querem de tudo enquanto é forma tirar o Bolsonaro de jogada. Mas esse pessoal, eles erram. Erram. Quando você bate no presidente Bolsonaro, ele aí é que se fortalece cada vez mais. Cada vez mais fica mais forte. Tá entendendo? Então, essa história aí da Maria do Rosário, aquela que queria acabar com a polícia, depois parece que foi assaltada e chamou o Batman, né? Uma coisa assim, foi uma coisa assim, uma coisa. Então teve essa história aí, do negócio do assalto. E o que é que acontece? Tá aqui, ele tá se defendendo e vai se defender porque a lei que é para um é para todos. Não adianta ver agredir e não ouvir, tá entendendo? Então, eu vejo por esse lado. E o presidente Bolsonaro ele não deixou barato, não, tá entendendo? Agora, quem é a Maria do Rosário? É uma petista lá que até hoje não teve um projeto grandioso. Com o PT não tem, tá entendendo? Qual foi o projeto que o PT teve até hoje grande? Assim, esse foi o pixel do PT. Não teve. Isso aqui foi o levou água para o Nordeste. Não teve. Teve, largou pela metade. Tá vendo? Vamos lá. Comprou uma grande refinaria chamada Passadina. Tudo para passar o pano da Dilma. Entendeu? Então o PT e essa galera aí, eles estão completamente no caminho errado. Qual foi o projeto que o Lula trouxe até agora? Não, me mostra para mim. Eu quero que você me diga assim, não. O cara fez são 10 meses praticamente de governo. Não teve um projeto, pelo contrário. Meteram os carros-pipa no Nordeste, que mostraram agora esses dias, fechando a barragem para que não passe água, e eles começam a vender água novamente. Porque aquela história do carro-pipa acabou. Tá vendo? Como teve até música na época, tá vendo? Mas é o Nordeste. Tem pessoas muito legais no Nordeste. Mas tu vê que o Nordeste por exemplo, Bahia. É o lugar onde tem mais
pessoa morta. Morrem mais pessoas. Onde a educação é péssima. Onde a segurança pública é uma porcaria. Tudo administrado pelo PT. Piauí, Maranhão, Ceará. Então o Nordeste é um problema que vamos ter que alertar os conterrâneos nordestinos para que eles possam abrir o olho e dizer, amigo, se meu voto vale muito, eu não voto mais em você. Não vem para cá com conversa fiada, porque eles querem o seguinte, eles querem que você sempre dependa do Estado para que compre seu voto. Compre voto, é o seguinte, não vai depender do Bolsa Família, naquela época do Bolsa Família, faz lá e faz aquele blá 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 do Bolsa Família. O melhor Bolsa Família é emprego que ele não consegue adquirir para a população. Veja as lojas, eu vou dizer assim, 5 lojas que foram à falência durante esse ano, quebraram. Vou dizer 5 lojas que foram quebraram. Fizeram um L, tá? Todas essas lojas que eu vou falar aqui fizeram um L. Loja Americana, Renner, Líder Magazine, outra que está aí no caminho de quebrar, que é a Magazine não sei o quê, Casas Bahia. Todas essas lojas aqui estão fim de carreira. Estão buscando lá apresentadores antigos da negócio, porque acabou. Eu achei muito triste o que aconteceu com a loja americana, porque eu tinha amigos meus ali que trabalhavam ali e eu comprava muito no Shoptime. O Shoptime acabou, cara. O Shoptime acabou. O Shoptime pertencia à Globo. A Globo vendeu os direitos para a exploração da loja americana, das americanas, e o rombo foi milionário. E olha só voltando uma... Esse pessoal, tudo que meteram arrombamento nessas lojas, quebraram essas lojas, por exemplo, loja americana, estão soltos. Mas a tiazinha do Zap, que estava lá fazendo seu protesto, decentemente no dia 8, está presa. E esse é um país que a gente precisa rever todas as coisas. Vou dar deixa aqui rapidinho aqui. Eu quero dar uma deixa aos senadores e deputados que reagiram veemente pelo que o STF está fazendo com todo esse julgamento dele. Então eles reagiram pesado hoje e aprovaram já uma PEC para que o Supremo não se meta no que eles têm que fazer. Entendeu? Está na hora de reagir. Afinal de contas, eles foram eleitos pelo povo. Foram eleitos pelo povo. O STF não foi eleito pelo povo. Ele às vezes é provocado. Agora, alguns deputados eles deixaram muito a desejar, deixaram correr livre. Desde a época do Daniel Silveira, que o Arthur Lira falou que era só por uma semana e o cara está preso até hoje. Está preso até hoje, a gente não esquece. Arthur Lira acha que é o tal negócio. Ele está uma briga danada lá com o Lula. Não sei o que vai dar isso aí. Que parece que estão articulando para trocar o presidente da Câmara. Já ano que vem. Está entendendo? Agora, essa provocação de segurar todas as pautas no Senado para que Rodrigo Pacheco tome vergonha na cara e tome a decisão, é preciso. Entendendo? É preciso tomar a decisão, porque Pacheco não está nem... É preciso, cara, impeachment. Alguém tem que ser impeachmentado. E você sabe do que eu estou falando. Você vê decisões... Poxa, soltaram um monte de gente aí que deve para o nosso país. Não vou nem falar o nome. E aí dão 17, 18 anos para o pessoal que quem fez errado, que errou, tem que pagar. Mas no meio daquela muita gente ali, tem muitos inocentes ali. Entendeu? Com o pessoal autismo, pessoal 90 anos de 80 anos de idade, preso, sem mais nem menos. Pessoa, um pipoqueiro que estava vendendo pipoca foi preso. Uma pessoa que estava vendendo bandeira foi presa. Sabe? Mas tudo bem, vamos ver até quanto, porque nós somos falhos. Nós somos falhos porque temos sangue na veia e erramos. Nós erramos sempre. Sempre estamos errados. Entendendo? Nós éramos para ser a semelhança de Deus, mas nós somos errados porque nós queremos trair, nós queremos fazer coisa errada, nós queremos... Tu tá entendendo como é que é? É assim que funciona. Mas eu como cristão, tento seguir o caminho de Jesus Cristo. Entendendo? Agora, essa conta não é minha e essa conta alguém vai pagar.
O dia que eles ficarem sem dinheiro, sem pagamento, lá no judiciário, se não ter pagamento, não ter mais o imposto, porque nós custeamos isso tudo. A gente é que custeamos tudo aquilo ali. 200 funcionários, carro para cá, carro para ali. É nós que custeamos. O dia que eles ficarem sem receber, eu quero ver o que é que vai acontecer. Peço aqui muita atenção sobre os deputados que agora partiram para o fronte. O Jair Bolsonaro, em 2015, eu tenho esse vídeo, que é um vídeo muito sensacional, que Eduardo botou no canal dele lá. Já alertava para esse ativismo do nosso judiciário. Já alertava em 2015, olha o tempo que teve. Jair Messias Bolsonaro já falava sobre isso. Mas os deputados fecharam os olhos, os senadores fecharam os olhos e olha o que aconteceu. Estão legislando quando o serviço dele não é esse. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Eu não me esqueço aqui de mandar um grande abraço para a família do Daniel Silveira e para a família do Alan Frutuoso e demais que estão, dos caras que estão presos. Mas Deus é justo. E a justiça de Deus, essa não tem jeito, meu amigo. Essa não tem jeito, tem onde correr. Então, um dia saberemos toda a verdadeira verdade. Porque para Deus tudo é possível naquele que crê. E eu creio em nome de Jesus. Vamos que vamos. Exatamente, né? Enfim, foi muito importante aqui as palavras sobre os deputados, né? Enfim, e que vai trazer uma matéria ainda nessa live, tá ok? Sobre senadores que estão convocando manifestações em todo o Brasil, tá ok, pessoal? Mas falando aqui sobre o primeiro tema desta live, né? Primeiramente, é inacreditável que as instituições do Brasil estejam muito mais preocupados com essa briga entre Bolsonaro e Maria do Rosário do que propriamente em fazer a justiça de verdade, né? É esse o ponto aqui desse caso, né? Qual foi o crime que Bolsonaro cometeu contra Maria do Rosário? De novo, qual foi o crime que Bolsonaro cometeu contra Maria do Rosário? De novo vai de encontro ao que eu venho falando há muito tempo aqui, né? Querem condenar o Bolsonaro por palavras, né? Às vezes ele conta uma piada, né? O pessoal já quer levar para o outro lado. É assim que funciona no Brasil. É uma vergonha esse politicamente correto, né? Ou você tem que falar de uma certa maneira, ou você não está se encaixando na patota. Ou você se encaixa na patota, ou, entendeu? Você vai ser condenado por suas palavras. É vergonhoso, pessoal, isso. É muito vergonhoso isso, gente. É muito vergonhoso, né? Mas, né, também vai de encontro ao que eu já venho dizendo há muito tempo aqui. As nossas instituições jurídicas do Brasil foram aparelhadas por ideologias. As instituições jurídicas do Brasil foram aparelhadas pelo PT. Principalmente o próprio SPTF, né, que soltou o Lula, né, através do Fachin, que é ex-advogado MST, né? Então, segundo ele, soltaram o Lula de forma imparcial. É uma piada isso, né? O Lula é só o maior corrupto que o Brasil já teve, que é apoiado por quem? Vamos lá? Adivinha? Adivinha quem apoia o Lula? Maria do Rosário. Maria do Rosário que apoia o Lula, né? Lula que deveria estar preso, né? Aliás, Lula que sequer deveria ser candidato se tivesse uma justiça competente no Brasil. Sendo que não temos há muito tempo, né? Você vê, né, quer acusar o Bolsonaro daquilo que fazem, né? Por que eu estou falando isso, né? Vamos lá.
acusaram supostamente o Bolsonaro de ter interferido na Polícia Federal. O Bolsonaro interferiu, né? Interferiu na Polícia Federal. Uma mentira, uma mentirada, assim, procedente, porque quem cooptou, né, a PF foi o próprio SPTF. É só você ver no que o Careca tem feito. O Careca lá com capa preta, né? Que usa capa preta, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Tirem suas próprias conclusões. Eu acredito assim, até mesmo o SPTF, né? Travou uma indicação do Bolsonaro, né? Quanto ao Ramagem, né? O Bolsonaro queria indicar o Ramagem para a PF. O que acontece? O SPTF parece que travou ali, né? Enfim, a esquerda travou, né? Porque não queria ver um cara de direita ali naquela instituição. Por que será, não é mesmo? Por que será, né? Mas é aquilo, né? O SPTF prende pessoas por prenderem, né? Prenderam o Alan Frutuoso, um motivo não tem. Prenderam o Daniel Silveira, um motivo não tem, inclusive. O decreto de graça do presidente Bolsonaro não foi respeitado, tinha que ser cumprido, né? Quer dizer, a lei que valia para Michel Temer em 2017, na hora que o Michel Temer, né, fez aquele indulto lá para soltar um criminoso, se eu não me engano, né? Aquela lei valia, né, para o Careca, né? Quando o Bolsonaro fez o decreto de graça para Daniel Silveira, não vale, porque não comunga da ideologia do Careca. É esse o ponto. Né? E para você ver, né? Esses ministros do SPTF, quando eles viajam, eles não querem viajar para Venezuela, Cuba e Nicarágua. Eles querem viajar para onde? Para os Estados Unidos. Recentemente eles foram para os Estados Unidos, né? Recentemente também o Barroso, né? O Olavo chamava o Barroso assim, né? Foi para Portugal, né? No qual o processo eleitoral tem transparência, né? Tem transparência, de fato, né? Coisa que é diferente aqui no Brasil, né? Mas não vou me delongar aqui sobre esse assunto, né? Porque é outros 500, são outros 500, ok? Mas aqui, esse caso aqui do Bolsonaro se tornar réu é mais um caso de justiça aparelhada pela esquerda. Não tem muito o que dizer aqui. O Brasil virou um antro, a justiça no Brasil virou injustiça. É esse o ponto. Está acontecendo uma inversão de valores que é promovida, inclusive, por esse desgoverno, né? Querem transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Aqui no Brasil, alguns querem se julgarem cristãos de esquerda, sendo que o cristianismo está de um lado e o comunismo está do outro. Ou você é cristão ou você é comunista, né? Isso vai soar agressivo para algumas pessoas, mas a verdade tem que ser dita, né? Porque o que foi escrito pela Bíblia, né, vai no caminho oposto ao comunismo, ou oposto ao socialismo, que são duas ideologias que nunca funcionaram em país nenhum. Não serão no Brasil que irão funcionar. Ponto final, né? Se não funcionaram de 85 até 2018, vão funcionar agora? Porque o Lula em 2022 falou que era um socialista refinado. Em recente reunião, no Foro de São Paulo, que dizem que não existe, né, o Lula falou que tem orgulho de ser comunista. E ainda tem gente que diz que o Foro de São Paulo não existe. Sendo que é uma organização criminosa que reúne ali, enfim,
a maior quadrilha da América Latina, uma das maiores, vamos dizer assim, né? Se não a maior, né? Então, assim, a gente entende que o Bolsonaro, né, lutava contra uma maré, assim, sem precedente, vamos dizer assim. Ele estava muito contra a maré, vamos dizer assim, né? Porque era a mídia indo contra ele, era instituições jurídicas indo contra ele, era, enfim, eu já falei aqui imprensa, né? Eu já falei aqui, enfim, era várias, né? Várias instituições, vamos dizer assim, né? Contra ele, né? O Brasil, o que foi feito foi um milagre o Bolsonaro ter sido eleito, né? Tem que falar isso aqui, né? O Brasil nunca teve, em muito tempo, um presidente à direita, né? Um presidente que fizesse uma representação das liberdades individuais, da propriedade privada e do Estado mínimo. O Estado é o problema, não a solução, pessoal, né? Assim, a esquerda oferece a você migalhas, né? É esse o ponto, porque o melhor programa social é o emprego. Ponto final. O melhor programa social é o emprego, né? Porque quando você se desvincula do Estado, automaticamente você tem mais prosperidade, um país é mais, digamos assim, tem mais sucesso, né? Quanto mais privatizações acontecem, mais essas estatais são devolvidas à população. É assim que funciona, né? Por que você vê que o Lula critica tanto o Roberto Campos Neto, né? Por conta dos juros, né? Como é que se reduz os juros? Reduzindo o Estado. Não há uma outra fórmula, né? Não há uma outra fórmula. O Roberto Campos Neto até diz assim, ó, ele até se finge, né? Falando que não sabe de política. É claro que sabe. É um cara capacitado, é um economista. O cara é muito capacitado, é muito estudado, entendeu? É esse o ponto, né? Então, não pode um cara que chegou ao cargo que chegou e não saber, né, sobre política. Ponto final. Ponto final. Entendeu? E outra, né, é uma indicação do Bolsonaro. Uma característica do governo do presidente Bolsonaro é o quê? Ministros escolhidos a critérios técnicos, diferentemente do que a gente vê nesse desgoverno. 38 ministérios agora, não é 37 mais. Não é 37 mais, é 38, quase 40. Não duvido que chegue ao 40º ali ministério. Afinal de contas, esse desgoverno está totalmente despreocupado com a população. O Lula, sempre quando tem oportunidade, foge da sociedade, não quer saber, está muito mais preocupado com outros países do que propriamente com o Brasil, está muito mais preocupado com seus próprios interesses do que propriamente com o Brasil, está muito mais preocupado com a sua própria bolha do que propriamente com o Brasil. Você não vê o Lula fazendo o que o Bolsonaro fazia, que era o quê? Ouvir a população. Todo dia de manhã o Bolsonaro estava lá ouvindo a sociedade. O que a sociedade tem a dizer? Porque o político é empregado. Não tem que inverter esses valores. Não tem que inverter. Ministro do STF é o que é empregado. Político é empregado, não é empregado. Não era para ser empregado, não era para sequer estar na política. É esse o ponto. Lula sequer deveria ser candidato, né? É esse o ponto. Ele deveria estar preso, não solto e na política. O que o Lula está fazendo na política?
que Lula tá fazendo na política, ok? Então, assim, eu não curto falar esse termo aqui que o Bolsonaro utilizou, né? Mas, assim, tá escancarada a militância contra ele. Tá escancarada. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer, tá ok? A justiça, né, enfatiza que a justiça está aparelhada pela esquerda, né? Não se faz mais justiça nas nossas instituições, esquece isso, né? Mesma coisa que pode falar que não se faz jornalismo na velha imprensa, porque UOL, Globo, Metrópolis, você deve evitar esses veículos de imprensa, porque desinformam ao invés de informarem, ok? Então é esse o aviso, né? Presto aqui meu repúdio ao, deixa eu ver aqui, ó, TJDFT, né? Quero até prestar aqui meu repúdio especificamente ao juiz, entre aspas, hoje, o Dantas Lima. Uma vergonha esse cara aqui. É um sem vergonha, rapaz. Sujeito aqui é um sem vergonha. Né? Ponto final, tá ok? Então quero aqui prestar meu repúdio a esse sujeito aqui, que faz parte do MPDFT e também ao SPTF. Quem eles acham que são? Presto aqui meus parabéns ao presidente Bolsonaro por sua conduta, né? Em reconhecer, né? Reconhecer o cenário que estamos vivendo atualmente, né? Onde pessoas são condenadas por palavras. Opinião não é crime, não deveria ser. Ou a gente tem democracia ou não temos. Liberdade de expressão é constitucional. Liberdade de expressão é vital. Ponto final, ok? Então, presto aqui meu repúdio ao MPDFT também, né? E meus parabéns ao presidente Bolsonaro por sempre defender suas bandeiras, né? Que envolvem ali as liberdades individuais, a propriedade privada e o Estado mínimo, né? Porque o Estado é o problema, não a solução, tá ok, pessoal? Nunca tivemos um presidente igual ao Bolsonaro. Eu sou eternamente grato ao presidente Bolsonaro, né? A gente espera que ele volte em 2026. Há alguns caminhos ali ainda, né? Cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões, né? Enfim, a gente se questiona aqui porque, diferentemente do Larápio, que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai e por onde vai é aclamado. E é isso. Tá ok, meus amigos? Então, ó, dedão no like, compartilhando. Se quiser ajudar o canal, a descrição do vídeo tem um Pix. Ajude o canal, é muito importante. Aliás, nós estamos lutando, remando contra a maré. Tá vendo? Remando contra a maré. O canal poderia ter 300, 1 milhão de inscritos. Mas o que é que acontece? Nós estamos falando mais verdade. E a verdade, a verdade, às vezes, é complicada. O próprio Bolsonaro falava assim, ó, seria muito mais fácil para ele estar do outro lado. Isso. Não Entendeu? era à toa quando ele falava isso, não era à toa. É muito mais fácil para a gente estar do outro lado. A plataforma aqui do YouTube é de esquerda, né? Seria muito mais fácil, né? Estarmos do outro lado, mas assim, a gente prefere seguir pelo caminho da verdade. Assim, a gente faz uma live, ponto final. Faz uma live, aí dá 500 pessoas vendo a live num dia. Aí no outro dia você vai lá na live... A plataforma do YouTube é de esquerda. Eles retiram tudo aquilo, aí botam em 50 Eu sei que tem pessoas. gente na equipe do YouTube Não, mas que é de esquerda. Eu nem esquento Ok? você, não.
Então, assim, a gente não vai deixar de dizer Eu verdades sempre aqui, falo, tá ok? eu sempre falo o Vamos seguinte: sempre defender as nossas... liberdade, Sempre, convicções. sempre defenderemos aqui as nossas convicções, independentemente do que for. Então, meus amigos, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Live nesse canal, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Um detalhe, esse final de semana, sexta-feira não vai ter a live de sexta-feira, nós vamos fazer essa live no sábado, porque eu tenho alguns compromissos na sexta-feira inadiável. Eu tenho que, não vai dar tempo de chegar aqui a tempo, eu vou chegar bem tarde, e não vai dar tempo, então estaremos no sábado fazendo essa live aqui. Então, inscreva-se e compartilhe. Mas a gente está sempre avisando as pessoas, porque a pessoa pode esperar a live de sexta-feira e ela vai acontecer no sábado. Então, aguarde no sábado essa live de sexta-feira. Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Excepcionalmente, essa sexta-feira vai acontecer no sábado, tá ok? Exatamente. Vamos aqui ao segundo tema desta live. Vamos falar aqui sobre CPI do MST. Relatório não é aprovado e CPI, não é CPMI não, CPI. CPI do MST encerrada. Tá até aqui escrito errado, né? MTS, né? Mas canal Vista Pátria, né? Um salve para a equipe lá do Alan Frutuoso, tá ok, pessoal? Vamos lá. Depois de quase 5 meses, a CPI do MST terminou nesta quarta-feira sem que o relatório final fosse votado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, rejeitou os pedidos para que ela fosse prorrogada. Prorrogada até amanhã. Era para ser prorrogada de hoje para amanhã. Aqui eu não vou me delongar porque fala sobre um veículo de imprensa que não vale a pena. Pula. Então é a terceira vez que uma comissão é instaurada no Congresso para investigar o movimento MST termina sem desfecho. Na terça-feira, uma manobra do PT, o pedido de vista do deputado Newton Tato cancelou o que seria a sessão de votação do relatório. O texto do relator, Ricardo Salles, solicitava o indiciamento de 11 pessoas. Agora, disse ele, os pedidos serão encaminhados via PGR. Abre aspas, entendo que o trabalho da CPI chegou a algum termo, ainda que manobras regimentais e governamentais tenham impedido e o relatório não tenha sido votado. Se tivesse sido votado ontem, teria sido aprovado. Fecha aspas, afirmou Ricardo Salles, né, em sua nota, né. O presidente do colegiado, né, o Zuco, agradeceu pelo apoio e criticou o MST e o desgoverno. Abre aspas, aquela imagem do MST, Robin Hood, que tira dos ricos para... Enfim, eu não vou me delongar aqui não, fecha aspas, né? Ele soltou uma nota aqui, né? Enfim, tem somente um trecho aqui, né? Mas, enfim, não vale a pena muito a gente se delongar sobre, até porque a nota é bastante longa aqui, né? Mas, enfim, tanto o Ricardo Salles quanto o Zuco se pronunciaram sobre o fim dessa CPI da MST e a gente vai falar sobre esse assunto aqui nessa live, né? Até porque a gente falamos, né, na verdade, em algumas vezes, né, a gente tem que falar sobre o final, né? A gente não pode deixar passar batido a situação aqui, tá ok? Então, o relatório não foi aprovado e CPI do MST foi encerrada, tá ok? Enfim, o Salles buscava indiciar 11 pessoas, né? Isso. Enfim, pode mostrar a matéria única, tá okay. Em seguida traremos as nossas opiniões. Tá ok, meus amigos? Matéria está aqui, ó. Vista Pátria. Mandar um grande abraço aí pro pessoal do Vista Pátria aí. Apesar de ter acontecido algumas coisas com o Alan Frutuoso, eu tenho grande amizade com ele. Tá ok, gente? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, mas vamos lá, a que interessa.
Depois da finalização, foi lá um grupo de parlamentar conversar sobre o que tinha acontecido sobre o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele briga por poder, ele vai ser eliminado ali rapidinho. Ser eliminado logo, logo. Ele, o Pacheco, na hora de mudar aquilo ali. Entendeu? Ali é briga de poder, entendeu? Aquele negócio todo. Então, não é briga pela população, é briga de poder. Mas vamos lá. Depois foram lá, o Ricardo Salles explicou, todo mundo deu parabéns, o Zuc, mais todo mundo lá. Apareceu um vídeo, depois as pessoas lá do MST, com a Gleisi Rosa. Espera um momento aqui, se tiver alguém do YouTube assistindo a gente aqui, deixa o like, por favor, deixa o like, isso é importante, né? Assim, se também, né, porque tem esquerdista que acaba assistindo aqui, né? Então, deixa o like, né, já que quer ouvir a verdade aqui, né? Deixa o like, obrigado pela audiência. Vamos lá. Ok, esquerda? Vamos lá, obrigado pela audiência, ok? Tá, então depois apareceu a Gleisi Hoffmann, aquela Sandra Bonfim, que é amiga lá do pessoal do MST, daquela quadrilha, né, como se diz lá. Porque uma empresa, um negócio que não tem CNPJ é formação de algo muito errado. Então o governo federal, se a Gleisi, o PT, está por trás disso tudo. O Lula, logo assim que ele começou o governo, ele foi daqui para a China, levou um tal de Ted, uma coisa assim, o nome do cara lá. É um cara que eles agora estão naquele negócio. O Bolsonaro deu 400 mil títulos de propriedade para as pessoas. O pessoal toma ali, aí eles invadem, aí eles vão negociar com o dono da fazenda, para que ele leve a vantagem de alguma coisa. Esse tal de Zé Rainha, lá em São Paulo, ele não teve muita sorte. Que ele tentou subornar o empresário comunicou isso aqui, o Tarcísio, lá em sua equipe do Derrite, mandou meter ele no xadrez. Tal Zé Rainha. Então, eles em si, tem uma briga entre eles. Aí aparece a Gleisi, ó, com o chapeuzinho do MST, fazendo aquele discurso lá. Então, eles apoiam esse tipo de coisa. E o povo brasileiro não engole isso aí. Entendeu? Enquanto isso, o nosso agronegócio diz que não presta, que o nosso agronegócio é isto, aquilo, outro. Nunca apresenta o nosso agronegócio. Ele alimenta mais de 1 milhão de pessoas por dia no mundo inteiro. Cada prato de comida de uma pessoa no mundo sempre tem algo do Brasil. Entendeu? Tem um prato de comida que cheira na barriga de alguém. A ONU já falou o seguinte: se o agronegócio brasileiro, o mundo passa fome. Essa é a realidade. Isso me dói no coração falar do Lula, do Larápio, que fica falando do nosso agronegócio, mal do nosso agronegócio. Agronegócio é uma coisa tão maravilhosa no nosso país, que tudo... Se tu pegar vamos lá, vai no quintal da tua casa lá, ou no teu apartamento, se tu plantar batata, cebola, daqui a um mês você está colhendo isso aqui. Então, esse é um país onde tudo se planta dá. Entendendo? Agora vê o pessoal do MST achando que eles são... Ele tinha que ter todo mundo preso ali. Tinha que estar todo mundo preso. E parabéns ao Ricardo Salles, o Zuco, que fizeram um excelente trabalho. Pelo menos mostraram que o governo fica por trás de tudo isso aqui. Entendendo? Que parente lá compra. Que na verdade quem precisa mesmo, eles alugam. Você vai lá, fica lá e alua lá até a gente negociar com o proprietário dessa terra. Quer dizer, eles são pessoas que não estão nem aí para o nosso país. Entendeu? São partidos políticos que estão dentro do negócio. Entendeu? E eu acho mais invocado o PT com aquela turma ali, porque o PT você já sabe, tá entendendo? Hoje se transformou num partideco, né? Que o maior partido do Brasil hoje é o partido do Bolsonaro, é o PL, tá entendendo? Que é o PL. Então, eu quero dizer aqui, já que o Arthur Lira
ele é metido a sabichão, o Pacheco. Eles fizeram uma coisa muito certa. Vão impedir qualquer votação dentro do Congresso Nacional. Impedir, inclusive vão prejudicar muito o atual larápio aí, tá? Várias pautas vão ser interrompidas porque eles resolveram. É assim? É. Quer dizer que nós não mandamos em nada. Quem manda é o presidente da Câmara, quem manda é o presidente do Senado, quem manda é o STF. Vamos lá. Segurar a pauta e não votam. Não votam. Até que o STF toque que eles não podem legislar porque não tem voto. Eles não têm voto de ninguém, quem tem os parlamentares. Os parlamentares foram que votaram, tá vendo? Então, eles têm que respeitar isso, tá vendo? Não respeitam. Está na hora de respeitar os nossos parlamentares que deixaram escorrer a solta, tá? Eles são uma parte deles ocupada, porque eles deixaram correr a solta. Entendeu? E não era para isso acontecer. Mas eles deixaram correr a solta e olha, estou pagando um preço agora. Mas ainda tem tempo de reverter. E agora é uma coisa muito boa, porque é o seguinte, eles começaram a segurar a pauta do STF, porque o STF estava mandando e desmandando no país e todo mundo, não respeitando o povo brasileiro, não respeitando seus parlamentares. Os parlamentares agora já fizeram uma PEC, seguinte, não dá mais, segura, porque não dá. Então, parabéns, mais uma vez, parabéns os senadores e deputados que tomaram jeito e vergonha para se acertar sobre isso aí. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Estamos no canal Brasil no Ponto News e estamos no canal Brasil 256, tá ok? Sobre essa situação aqui envolvendo a CPI do MST, né? Primeiramente eu tenho que falar, né, tenho que avisar, né, que as invasões de terra no Brasil em 2023 acabaram aumentando, né? Elas acabaram, praticamente acabaram no governo do presidente Bolsonaro, porque o próprio presidente Bolsonaro acabava concedendo um título de propriedades ali e, consequentemente, acabando com o MST, né? Então não se ouvia sobre invasões de terras no governo do presidente Bolsonaro, né? Mas em 2023, né? Em 2023, as invasões de terra aumentaram, tá? Aumentaram por conta da promoção desse desgoverno do PT, né? Por quê? Eles comungam das mesmas ideologias do MST, tanto do MST quanto do MTST, né? Então não tem para onde correr nesse caso, né? Porque o PT, né, se junta com o MST, né, financia o MST e, consequentemente, também financia o MTST. Né? E ficam nesse ciclo, né? Enfim, nesse ciclo de esquerdismo, né? Porque de fato, né? De fato, qual o compromisso que PT, MST e MTST têm com o Brasil? Nenhum. Né? Primeiro que o PT não é partido. Né? Segundo que o MST não é movimento. Terceiro, que MTST também não é movimento, né? A gente tem que partir desse princípio, tá ok? Tem que partir desse princípio, né? Ok, aqui eu já falei que as invasões de terras aumentaram no Brasil em 2023, ou voltaram, né? Com o início da CPI do MST, as invasões de terra, por incrível que pareça, caíram drasticamente. Por quê? Quem são os componentes ali que estavam tanto na presidência quanto na relatoria? O Zucco, que é de direita ali, né? E o Salles,
que é de direita, né? O Salles, eu acredito assim, ele teve uma atuação muito bacana na CPI do MST, né? Até em certos momentos ali, eu até imaginava que ele fosse um apresentador, né? Ele chegou até mesmo a ter um protagonismo, mais protagonismo do que propriamente o presidente da CPI, né? Que passou por aquele episódio junto a Sânia Bonfim, no qual o caso dele foi até para o Conselho de Ética ali, né, envolvendo sanduíche, né, e tal, né, eu não vou me delongar sobre esse assunto, mas esse assunto, né, esse tema foi ao Conselho de Ética, o Conselho de Ética foi lá e arquivou o assunto, né, no caso, né. Enfim, a CPI do MST, então, trouxe, né, um benefício imediato, né, vamos dizer assim, né, que foi o quê? Decair com invasões de terra no Brasil. Ou seja, a gente viu um cenário onde víamos no governo do presidente Bolsonaro, né? Então, o que aconteceu nesse caso aqui? O MST se intimidou com a CPI que começou lá na Câmara. É esse o ponto. É esse o ponto, né? Agora, por que o relatório não foi aceito, né? Primeiro a gente deve se questionar o seguinte, né? Por que o Newton Tato, né, pediu vista na sessão que cancelou, que seria a votação do relatório? Qual o compromisso desse sujeito para com o Brasil, né? Primeiramente, né? Logicamente, pessoal, logicamente que o Ricardo Salles, tanto o presidente quanto o relator, tinham boas intenções quanto à sessão, né? A sessão das invasões de terra, né? Ao indiciamento, né? A gente queria saber a verdade dos fatos, né? Quem financia de fato o MST? Quem financia de fato o MTST? Né? A gente queria saber de fato, né? Acabou que no relatório, né, que não foi aceito, o Salles queria indiciar 11 pessoas. Com certeza, dentre essas 11 pessoas, estão ali os 11 financiadores do MST. Mas assim, eu não duvido que o desgoverno do PT esteja financiando escancaradamente esses grupos criminosos, né? Por que eu digo isso? Porque tanto o MST quanto o MTST não são movimento, tá ok? Não são movimentos. A gente precisa partir desse princípio, tá ok? Porque não tem CNPJ. Tanto o MST quanto o MTST não tem CNPJ. Tá ok? Então, ponto final. Né? Isso aqui é irrefutável. Eu só estou me baseando aqui na verdade. Né? Agora, a gente se questiona, né? Por que esse relatório não foi aceito? Algo de errado não está certo. Né? Alguém está errado nessa história. Né? Eu acredito que o errado não está o Salles. Se essas pessoas, se ele queria indiciar essas 11 pessoas, é porque de fato essas 11 pessoas estão comungadas com ideologias que não prestam. Ponto final. Eu acredito no Salles. Ele tem ali minha confiança. Inclusive, ele estava cogitando pleitear, né, uma candidatura para a Prefeitura de São Paulo. Né? O Bolsonaro agora declarou apoio ao Ricardo Nunes, né? Mas eu preferiria que o Ricardo Salles viesse a ser candidato no lugar do Ricardo Nunes e, consequentemente, ganhasse o apoio do presidente Bolsonaro. Mas não é assim que funcionou, né, no final das contas, né? Mas, enfim,
a CPI do MST trouxe resultado, né? Eu acredito assim que a CPI do MST foi melhor, né? Foi mais benéfica ao Brasil do que propriamente a CPMI do MST, né? Eu entendo dessa forma, né? Dizem que os atos do dia 8 de janeiro foram promovidos pela direita, né? Sendo que, na verdade, quem invadiu, independente de quem seja, tá errado ou errado. Direita não invade. Quem invade é a MST, quem invade é a MTST. Mas vai comparar as manifestações de direita e as manifestações, entre aspas, de esquerda. As manifestações de direita sempre foram pacíficas, cívicas e ordeiras, diferentemente das manifestações de esquerda no passado, principalmente, que eram atreladas ao vandalismo, ok? Agora, é preciso separar manifestação de invasão. É preciso separar invasão de manifestação. Ponto final. De novo, repito, direita não invade. Quem invade é MTST, quem invade é MST. O próprio Bolsonaro disse que repudiou o que aconteceu nos atos do dia 8 de janeiro. Agora, dizer que ele teve influência naquele dia, por favor, ele sequer estava no Brasil. O Bolsonaro sequer estava no Brasil. Tanto o Bolsonaro quanto o Anderson Torres. Por que o Anderson Torres foi preso? Por que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade de chegar aonde chegaram? Invadindo o Congresso, Planalto, o STF. Por que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade de chegarem aonde chegaram? Agora, assim, é inegável que a CPI do MST trouxe benefícios ao Brasil. Eu acredito assim que a CPI do MST foi melhor do que a CPMI, até porque a CPMI, o relatório ali já está pronto, né? Aliás, há uma parcialidade sem procedentes ali naquela CPMI, né? Assim, a relatora é aliada de Flávio Dino, que é aliado do Lula, ok? É assim que sempre funcionou, né? O modus operandi da esquerda, né? Eles atuam de forma coletivista, de forma quadrilheira, ok? Enfim, é isso, né? Eu entendo assim, repito, né? A CPI do MST foi melhor que a CPMI. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante esse compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira a partir das 19 horas. Então inscreva-se. Estamos aqui nas duas plataformas, que é Brasil 256 e Brasil no Ponto News. Se inscreva e compartilhe nesses dois canais e em outros canais que estão na descrição do vídeo. Quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, você pode ajudar. Esse dinheiro será revestido em produções aqui do canal, em vídeos, temos que sair daqui para gravar alguma coisa fora. Isso faz muita diferença. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Vamos aqui ao último tema desta live, né? Vamos falar aqui sobre as manifestações pelo Brasil, né? Isso. Mas, CPMI do 8 de janeiro, né? Ok. Que ainda não falamos sobre esse assunto aqui, né? Mas a gente vai falar agora. Calma que a gente vai falar agora. Vamos lá. Vou começar por essa matéria aqui. Manifestação pela vida é marcada para dia 12 de outubro em todo o país. Oposição pede aos cidadãos que adiram Aderir à manifestação. Que participem, Isso. né? Para a gente não... Enfim, nesta terça-feira, os parlamentares da oposição pediram aos brasileiros que votem às ruas, desta vez se manifestando contra a aversão à vida, né? A manifestação pró-vida, né? Vamos dizer assim, no dia 12 de outubro, feriado nacional. Ok. Tá? Isso aí. Então tá aqui, primeira matéria está no jornal Pleno News, vamos seguindo aqui rapidamente. General Heleno, né? Ele foi
prestar depoimento ontem. Eu sei. General Heleno, né, honrou a farda que veste. Isso. Não é isso? Tá aí. General Heleno diz que continua achando que Não fala não. criminoso não poderia subir a rampa. Isso, ele né? falou bem forte. A CPMI, a CPMI, general defendeu o presidente Jair Bolsonaro. General Heleno fora de série, ok? Revista Oeste, vamos lá. General Heleno fica irritado com a relatora da CPMI. Por que será, não é mesmo? Ele ficou irritado, mas não deveria ficar, né? Até porque essa CPMI já tá com o relatório pronto, tá ok, pessoal? Assim, não adianta a gente se irritar aqui, tá ok? Mas ele ficou irritado, né? O general proferiu ofensas, pois, segundo ele, a senadora, entre aspas, aliás, entre aspas não, né? Fala coisas que ela acha que estão na imaginação dela, né? Na imaginação dele, né? Enfim, eu pensava que era dela, né? Enfim. Então tá aqui a Revista Oeste, ok? Revista Oeste, essa última matéria. Enfim, 3 matérias. Pode mostrar as matérias e seguir as nossas opiniões, pra gente fechar essa live. Tá ok, meus amigos? Então, matérias estão aqui, ó. Senadores e deputados pedem povo na rua no dia 12. Pró-vida. Tá ok, gente? Vamos aqui para a segunda matéria aqui. Lá do... General Heleno fica irritado durante fala da... Entendendo? Era até matéria, mas não fugiu daqui. Mas vamos lá. Não saiu daqui da ordem. Mas vamos lá. Vamos começando aqui falando o seguinte. O general Heleno... Primeiro vamos começar pela manifestação. Muita gente... Então, essas decisões lá sobre o 8 de janeiro, vamos falar aqui, elas estão deixando as pessoas com medo. Com medo. Ó, para dizer assim, todas aquelas decisões ali, e aquilo ali é para intimidar as pessoas. Entendeu? Intimidar as pessoas. Okay. Inclusive tem uma discussão muito forte ali entre o André Mendonça e André Mendonça e para intimidar as pessoas. Aqui tá claro, né? Para intimidar as pessoas. Então, muita gente já era para ter voltado às ruas. Mas ele faz isso aí para intimidar. Agora, está na hora de gente partir, porque os senadores fizeram uma declaração inacreditável hoje. Não vamos votar nada enquanto o STF e o negócio não botar as pautas para a gente. Entendendo? Então, isso vai prejudicar o Lula, vai prejudicar o STF, vai prejudicar todo mundo. Porque os senadores tomaram vergonha na cara e disseram: essa pauta não é de vocês, você não tem voto nenhum. Entendendo? Se quiser votar, por exemplo, a Rosa Weber que vai sair agora. Se ela quiser alguma coisa, ela tem que agora partir para corpo a corpo com o povo. Tá? Sabe? Se o Barroso quiser alguma coisa, ele também tem que partir. Quem for saindo, por exemplo, o Marco Aurélio, ele, depois que ele sai, tu vai ver o que a Rosa Weber vai ficar falando agora, depois que ela sair. Não, porque não era assim, porque eles vivem dentro de uma bolha, entendeu? Deles ali. Marco Aurélio falou um monte de coisa, mas ele foi um dos caras que liberou o tal do André do Rap, tá dizendo? E aí? Então, ficar falando após o acontecer, tem que falar lá dentro, meu amigo. Falar lá dentro. Encarar as coisas, a realidade como ela é. E o que é que acontece? Então, parabéns aos senadores e deputados que fizeram uma PEC imediatamente, já aprovaram, ainda vão aprovar o restante hoje ainda tem notícia já para a próxima live que vai acontecer no sábado sobre esse STF. O judiciário nosso que resolveu fazer politicagem, entendeu? Não ganharam o voto de ninguém e querem se meter a legislar, entendeu? Por conta deles, né? Porque quando o povo, como já diz o cara lá, que a situação deles é gravíssima, tá vendo? Então, o que é que acontece? Acontece que
O povo brasileiro tem pura obrigação de estar na Constituição, se manifestar. Então, o dia 12 é um dia maravilhoso. Se eu não tiver nenhum compromisso nesse dia, assim, inadiável, estarei transmitindo aqui no canal Brasil no Ponto News ou no Brasil no Ponto TV, ao vivo. Onde tiver manifestação, estaremos transmitindo lá ao vivo para todo o Brasil. Manifestação pacífica e ordeira, tranquilamente, como sempre foi acontecendo. Sempre teve manifestação aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, ordeira, sem briga, sem nada. Eu lembro da última live, a última vez que o Bolsonaro no Rio de Janeiro, 12 milhões de pessoas em Copacabana. Esse vídeo tá aí no canal. Isso aí não é invenção na minha cabeça, não. 2 milhões de pessoas encheu Copacabana. Porque sempre a gente costuma levar em Copacabana 2 milhões de pessoas na época do final do ano. O Bolsonaro conseguiu botar 2 milhões de pessoas em Copacabana. Cerca de 3 ou 3 milhões e 500 lá na Avenida Paulista. E fora todo o Brasil. Tá entendendo? Mas, segundo a informação que a gente teve aí, que o Lula ganhou as eleições com 60 milhões de votos. Então a gente tem que tirar o chapéu. O cara ganhou com 60 milhões. Agora, um cara que não conversa com ninguém. Um cara que até hoje, com 10 meses de governo, ele mais viajou com o broto dele do que fez alguma coisa pelo país. Tá? Botou o ministro Haddad e começou a bater no Campos Neto, que não tem nada a ver. O Campos Neto é independente. O Banco Central é uma das... Isso é um do legado do Bolsonaro, que fez ali aquele Congresso Nacional votar a independência do Banco Central. Que fez o Pix, que hoje todo mundo utiliza. O milionário, a pessoa que está na rua. Isso aqui é um legado do Bolsonaro, que levou água para o Nordeste. Apesar dos nordestinos, tem uns covardes nordestinos que fecharam lá a barragem para que voltasse a ter aquele negócio, a indústria do carro-pipa, que é uma vergonha. Tá? Então, essas são algumas das deixas do Bolsonaro que fez por esse país. Agora, vamos voltar à rua? Vamos voltar à rua. No dia 12, pró-vida. Tá ok, gente? Magno Malta falou isso aqui lá no CPEC. Hoje os senadores se reuniram. E outra coisa, parabéns aos senadores e deputados que disseram, resolve a situação. Pacheco resolve a situação do STF, porque não pode mandar em nós aqui. Agora, culpa dos senadores e deputados que deixaram escorrer lá, leve. Porque desde a época do Daniel Silveira já era para ter dado um basta isso aqui, Aqui, STF, você não manda. Então, o Daniel Silveira não vai ficar preso, mas nós temos o Pacheco, que é um olho grande, como eu digo assim, olho grande. Tá entendendo? Que o cara vai comer ele pelas beiradas. Qualquer hora dele dá o golpe final para tirar ele como presidente do Câmara dos Deputados. Aguarda. Ali só tem cobraqueada. Tá vendo? Qualquer cobraqueada. Então, o Pacheco, ele tá num beco sem saída agora. Porque os senadores vão obstruir todas as pautas ali para que não vote. E o que vai acontecer? O STF tem que se tocar pelas coisas erradas que está fazendo. E os senadores têm que continuar firme, não se vender, porque o Lula já não tem mais para dar cargo para ninguém, Está com quase 40 ministérios aí, que ele não sabe o nome de ninguém do ministério, tá vendo? Até hoje não fez nada e só quer estar viajando. Só quer o negócio dele viajando. E ele falava que o cara que mais viajava no Brasil era viajando Henrique Cardoso. Hoje não. O Lula viaja, ele parou mais no outro país do que aqui. Meu amigo, mais no outro país do que aqui. O que ele fez até agora pelo nordestino é uma vergonha. Tirou o Bolsa Família de muita gente. Entendeu? E olha que esse cara se diz que é pai dos pobres. É mentira lavada. Esse cara nunca deu o mínimo pela população. Veja onde o Bolsonaro vai, ele carrega multidão. Onde o Lula vai, não tem ninguém. Que vergonha ele passou no dia 7 de setembro. Que vergonha, dando tchau pra ninguém. Tá vendo? Os gatos pingadinhos lá na negócio lá. Aquela patota deles. Então, foi uma vergonha o 7 de setembro lá em Brasília. Inclusive viajou, largou todo mundo lá e viajou porque, tá vendo? Passou vergonha
automático. Se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Lembrando, gente, dia 12 de outubro tem manifestação em todo o Brasil pela Provida. Você entendeu o que eu quis falar, Provida, tá ok? Então se veja de verde e amarelo, de branco, e dê esse apoio a esse povo que precisa se restabelecer depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro, errou, vai ter que pagar. Se você não estava lá, eu tenho fé em Deus, se alguém condenar, tenho certeza que a mão de Deus vai estar lá para ressarcir, tirar esse pessoal dessa invenção. Porque eles dão sentença altíssima para a pessoa, mas para quem realmente merece tomar essas vergonhas, por exemplo, tá aí o Sérgio Cabral destruindo. Já não quer mais andar com tornozeleira, vai toda a justiça para não andar mais com tornozeleira. Entendendo? Virou influenciador digital. E o Daniel Silveira tá preso, o Alan Frutuoso tá preso, o de Cereja agora que saiu, tá entendendo? Tá assim. O nosso país tá investido de cabeça para baixo. Tá ok, meus amigos? Se inscreva e compartilhe. Live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Lembrando que a live que vai acontecer na sexta, não vai acontecer na sexta, vai acontecer no sábado, tá ok? Exatamente, né? Primeiramente, né, eu quero até me permitam aqui trocar o assunto, né? Mas eu queria citar aqui uma matéria que está lá no jornal Lance, né? Lancenet, com Kleber Machado, SBT desbanca Globo em audiência com Corinthians e Fortaleza, né? Então acabei de encontrar essa matéria aqui, né? O SBT acabou desbancando a Globo na estreia, né? Do Kleber Machado, né? Transmitindo um jogo do Corinthians, né? Ontem à noite, foi ontem à noite, terça-feira, né? Eu não sou corintiano, pra mim é assim... Não, mas parabéns ao Kleber Machado, que foi com o pé direito lá, então é muito importante. Tá? Sou flamenguista, né? Inclusive, né, o Bolsonaro é palmeirense, mas mesmo assim eu reconheço que o Palmeiras não tem mundial, né? Eu sou bolsonarista, tá ok? Mas, o presidente... Coisa diferente, né? O presidente precisa reconhecer, o presidente Bolsonaro precisa reconhecer esse fato, né? Que Palmeiras não tem mundial, tá ok? O Flamengo não consegue botar o São Paulo na rua, né? O São Paulo tem que sair do Flamengo. Eles querem contratar o Tite, mas o que acontece? Vão terminar dançando para o Corinthians, porque o Corinthians mandou o Luxemburgo, passou de para esporte isso aqui, entendendo? Mandou o Luxemburgo embora, quer dizer, tá livre, e o Tite falou que só ia entrar em qualquer clube se tivesse vago. No caso, o Flamengo não tá vago. Então, o Flamengo tem que se tocar e dar um pé no chute no traseiro do São Paulo e mandar ele correr. Tá ok? Ele tem que ser expulso do Flamengo, isso é um fato. Agora, estão se especulando sobre o nome do Tite no Flamengo. Isso é uma vergonha. Tite no Flamengo, por favor, né? Vamos lá. Por favor, convenhamos que não faz sentido nenhum, né? Mas agora virou esporte. Virou futebol aqui. Brasil no ponto esporte. Virou debate. Podemos até ter uma ideia de fazer um debate assim sobre. Para comentarmos sobre notícias do futebol, né? Eu acho que vem aí. Vamos lá. Vem aí. Brasil no ponto esporte. Tá ok? Vai vendo, Brasil. Acabamos de criar aqui, vamos criar um canal chamado Brasil no Ponto Esporte, tá ok? Pra gente ler Nesse canal, a gente vamos tratar só de esporte, tá ok? Pra gente ler a notícia e comentar. Isso, ler a notícia e comentar, tá ok? Acabamos de criar o canal que vai ser criado Brasil no Ponto Esporte, tá ok? No esporte, eu divido com o presidente Bolsonaro, tá ok? Mas, assim, o Palmeiras não tem mundial, tá ok? Mas mesmo o Bolsonaro sendo palmeirense, ele tem ali a sua esposa é flamenguista, né? Então ele acaba de vez em quando ele torcendo pelo Flamengo, né? Que é o meu time aqui, tá ok? Aqui a gente não tem essa, né? Porque tem comentarista de esporte que não fala seu time, né? Mas assim, eu acredito assim, né? Que
eu convivo assim, tanto com pilhado, tanto no futebol quanto na política, né? Eu acredito que a gente convive tanto em um viés quanto no outro viés, né? Vamos dizer assim, né? Eu acredito assim que o pilhado além de ser bolsonarista, ele é flamenguista, hein? Eu aposto muito nisso. Então, vamos comentar aqui sobre que acabou, vamos falando sobre o esporte, né? Mas enfim, agora falando sobre essa, primeiramente, né? Sobre manifestações, né? Sempre fui a favor de manifestações, sempre fui a favor. Desde antes do 7 de setembro, aqui não tem hipocrisia, pessoal. Aqui não tem hipocrisia. Eu não seria contra a manifestação do 7 de setembro para ser a favor agora. Né? Ponto final. Porque eu vi parte da direita indo contra manifestações no 7 de setembro. Né? Agora eles são a favor. Mas pera um momento. Faz sentido nenhum. Eu sou de direita, pessoal. Mas assim, eu vi muita hipocrisia nessa questão aqui. Mas assim, eu não. Coerência, tem que ter coerência. Ou você é a favor de manifestação ou você não é. Não pode você ir contra a manifestação e depois ser a favor. Por favor, não faz sentido nenhum pra mim. Não tem coerência. Tem coerência, né? Parece coisa de escarlapata até. O Lula vive falando uma coisa e fazendo outra. Entendeu? É brincadeira. Assim, eu entendo dessa forma, eu entendo que há uma incoerência aqui em parte da direita, não todo, tá ok? Porque eu vi o Beraldo, né, do Espinho Luizinho, né, da Jovem Pan, falando que seria a favor de uma manifestação de direita no 7 de setembro, né? Então há alguns nomes que se salvaram ali, o Rafael Fontana, o Beraldo da Jovem Pan, né? E um outro agora. O Kleber do Jacaretanga, né? São esses três nomes que se destacaram, falaram que eram a favor de manifestações do 7 de setembro, né? Assim, para mim, coerente é aquela pessoa que sempre foi a favor de manifestações. Não pode ser contra manifestação de 7 de setembro e agora ser a favor. Cadê a coerência? Cadê a coerência? Por favor, né? Então, aqui, eu apoio essa manifestação. Apoiei manifestação de 7 de setembro e apoio essa também. Também apoio manifestação no dia 12, no caso aqui 12 de outubro, tá ok? Aqui tem coerência, tá ok? Também quero parabenizar aqui o General Braga Neto, né? Por sua atuação ontem na CPMI. Eu não vi a participação dele, mas com certeza ele deve ter defendido Bolsonaro, deve ter defendido os valores conservadores. Ele é um cara que se destoa, né, daqueles melancias que estão nas Forças Armadas, né? Então é um cara assim que valoriza o patriotismo, valoriza o conservadorismo, né? Enfim, é um general que tem sido inclusive muito mais leal, né, ao Bolsonaro do que propriamente o Tarcísio, né, que foi a favor daquela reforma tributária no qual promoveu o PT ali, o toma lá da cá, né? Engraçado, né? Eles acusam o Bolsonaro daquilo que eles fazem, né? Agora o orçamento secreto virou emendas parlamentares, né? Vergonhoso acusar o Bolsonaro de orçamento secreto e tal. Agora virou, para a imprensa, o orçamento secreto agora emendas parlamentares, né? Porque o governo, entre aspas, é o que convém para a imprensa. Tanto que essa mesma imprensa não critica tanto o desgoverno do PT quanto o SPTF. Então vai vendo, Brasil, vai vendo. Essa CPMI do Rio de Janeiro, desde o início, sempre teve viés. A CPMI deveria ser uma arma da oposição, né? Mas acabou sendo, na situação
Então não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum essa composição toda, essa circunstância toda, vamos dizer assim, porque se a CPMI era para ser da oposição, então a maioria da composição dessa CPMI deveria ser de direita, não de esquerda. E outro, o relatório já está pronto, porque a relatora é de esquerda, aliás de Flávio Dino, que é ministro do Lula. Então, eu nunca tive muita esperança quanto a resultados nessa CPMI, né? Quem trouxe resultado de fato foi a CPI do MST, né? Que o relatório não foi aprovado, né? A gente desconfia muito, né? Porque, assim, o relatório da CPMI já está pronto. Enfim, vamos ver o que irá acontecer. Ainda há alguns desdobramentos sobre essa CPMI, a gente vai acompanhar ainda muito mais. Mas, enfim, eu entendo assim, que os parlamentares de direita estão de parabéns por terem feito suas partes, né? Não é fácil, diante das circunstâncias que ali estiveram, mas fizeram suas partes, né? Agora eles estão convocando manifestação para o dia 12 de outubro, né? Enfim, assim, a gente está vivendo no Brasil uma inversão de valores sem precedentes, né? Promovida por esse desgoverno, né? Onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo. E nessa CPMI não foi diferente, né? Quiseram condenar honestos, ao mesmo tempo que aqueles que são corruptos sequer foram chamados, né? Que é o caso, por exemplo, de Flávio Dino. A quem interessa na convocação de Flávio Dino até o presente momento para a CPMI do Rio de Janeiro? É esse o ponto. Por que o Ministério da Justiça apagou as imagens dos atos do dia 8 de janeiro? Tirem suas próprias conclusões. Assim, eu acredito que aqueles atos foram orquestrados pelo PT. Tá ok? Direita não invade. Quem invade é a MST, quem invade é a MTST. Quem porventura de direita, entre aspas, invadiu o Congresso, está errado ou errada. Ponto final. Ponto final. Ok? Assim, por que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade de chegarem onde chegaram? Ok? Enfim, sempre fui a favor de manifestações. E agora não seria diferente. Ok? Não seria diferente agora. Ok? Agora, é muita coerência, né, de alguns, né, irem contra uma manifestação de 7 de setembro e serem a favor agora. Ok? Assim, é só meu ponto de vista, ok? Só meu ponto de vista, né? Mas assim, quero parabenizar o general General Heleno, né? Heleno, por sua participação ontem na CPMI do Rio de Janeiro, né? Não é fácil diante da militância que ali enfrentava, né? Vamos dizer assim, né? Mas ele fez sua parte, cumpriu seu papel, né? Não só indo a essa CPMI, mas indo na CPI do DF, paralela à CPMI, e também quero parabenizar por seu trabalho frente ao governo do presidente Bolsonaro, governo esse que era honesto, que prezava pelas liberdades individuais, propriedade privada, e um Estado mínimo, 20 a 25 ministérios ali, né? Um Estado funcional, né? Um Estado que priorizava ministros técnicos em detrimento de ministros com viés ideológico, né? Que inclusive são promovidos por esse desgoverno que é ilegítimo. Enfim, o Lula sequer deveria ser candidato, essa que é a real, ok? Enfim, parabenizo aqui a direita, né? A direita nessa CPMI do Rio de Janeiro,
né? E presto meu repúdio aqui a Elisiane Gama, tanto a Elisiane Gama quanto o Arthur Maia, né? Porque o Arthur Maia, né, já, pelo que parece, já virou à esquerda, né? Porque eu vi um trecho daquela CPM ontem, ele elogiando Jandira Fegali, aquele dragão lá. Nossa. Aquela. Não precisa, não vai te dizer, Jandira. Tirem suas próprias conclusões, eu presto meu repúdio aqui tanto a Elisiane Gama quanto a Arthur Maia. É isso mesmo, né? Que é um esquerdopata, né? Todo isentão acaba pendendo para a esquerda, né? Um dia ele acaba pendendo para a esquerda. Não adianta, ok? Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, né? Mas, de novo, presto aqui meu apoio irrestrito a essa manifestação do dia 12 de outubro. Tá ok, meus amigos? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, live nesse canal, gente. Toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, teve um negócio lá do General Heleno, só voltando aqui rapidinho, que eles postaram uma foto do General Heleno com o Cid lá. Cara, o Bolsonaro tinha acabado de assumir. Eles estão botando essa foto como se fosse uma foto do dia 8 do 40 véspera do final do governo Bolsonaro. Nada a ver. O General Heleno é sensato. A foto que ele mostraram lá, ainda teve um petista, você ou mentiu. Mentiu coisa nenhuma, a foto é velha, rapaz. É tipo aquela foto do Macron dizendo que a Amazônia estava pegando foto, uma foto de 2007. Tá de brincadeira, não tá? Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Gente, vamos terminar essa live por aqui. Mas antes, verificando se ainda tem alguma... Exatamente, né? Eu quero ainda... aliás, quero repetir aqui, né? O que eu já citei nessa live, né? O SBT desbancou a Globo, né? Desbancou a Globo em audiência com Corinthians e Fortaleza, né? Então, o SBT venceu a Globo, né? Vai vendo, Brasil, com essa transmissão da Libertadores, né? E também quero citar aqui, ó, o Som da Liberdade, né? Atrai cristãos em caravanas e PMs aos cinemas. Isso. Vai vendo, Brasil. O filme diz que é muito bacana aí. Pleno nisso. A matéria do Cleber Machado tá lá no Lance, né? Jornal Lancinete, né? Jornal esportivo ali. E essa matéria aqui do Som da Liberdade, Pleno News, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma matéria nova, né? Até pra gente fechar essa live com chave de ouro, né? Lembrando, pessoal, quero enfatizar aqui essa manifestação do dia 12 de outubro, é importantíssima, né? Isso. Afinal de contas, trata-se de um tema excepcional aqui, né? Um tema que é pró-vida, né? Enfim, é isso. Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui, que Deus abençoe. Aqui, ó, acabou de sair essa matéria, hein, pessoal? Presta atenção aqui, ó. Bolsonaro volta a ser internado. Voltou a ser internado para fazer lavagem intestinal. Então, Bolsonaro acabou de ir às pressas ao hospital. Ele foi internado para fazer lavagem intestinal, né? Vou até verificar essa matéria aqui, ó. Pelo momento aqui, ó, para a gente trazer alguns detalhes novos. Foi para o hospital DF Star. Ele está no hospital DF Star em Brasília. Então, informação aqui de última hora, Bolsonaro se encontra no hospital, tá ok? Nesse momento. Lavagem intestinal. Fazendo lavagem intestinal. Até valeu a pena a gente se delongar aqui sobre essa matéria, sobre essa live, né? Voltamos no sábado, tá? Porque a live que seria na sexta-feira vai acontecer no sábado. Valeu. Tá ok? Então, já pedindo aqui o seu like, o seu compartilhamento, voltaremos no sábado a partir das 19 horas, tá ok? E vê aí o canal Brasil no Ponto Esporte, que nós vamos tratar aqui só de esporte. Pessoal, o Bolsonaro está com desconforto, né? Então a gente deseja aqui pronta melhora para ele, tá ok? E é isso. Voltamos no sábado, tá ok, gente? Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Valeu. Valeu, gente. Até sábado. Fique com Deus.